nós citamos aqui, por exemplo, João 16:8, João 17:17. Então, o Espírito Santo conduz a igreja para a santidade, porque ele é santo. 1 Pedro 1,15-16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver. Ou seja, a igreja que tem santidade, ela não se dá ao modismo, ela não cai nas ondas das novidades. A igreja que tem o Espírito Santo, ela não vive de ministérios secretos, porque a verdade já está revelada. Quem tem o Espírito Santo não anda em busca de novidades secretas, porque tudo já está revelado na palavra. Por isso que é importante a igreja ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A quarta coisa que nós falamos aqui é que quem anda escutando a voz do Espírito Santo vai dar a melhor adoração para Deus. Há muitos irmãos que perguntam: pastor, como é que eu faço para adorar a Deus de verdade? Está lá em João 4:24. Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem como? Em espírito e em verdade. Meus irmãos, não esqueçam mais isso não. 4 coisas que acontecem quando a igreja ouve a voz do Espírito Santo. 4 coisas. A primeira, ela anda na verdade. Ela não anda no erro, ela não anda na mentira, ela não é enganada, ela não passa por fraudes, porque ela escuta a voz do Espírito Santo de Deus. Um dos trabalhos do Espírito Santo é nos guiar na verdade. A segunda coisa é que ela nos dá orientação e nos dá poder. E a terceira, santificação e correção. Se você quer viver sob a direção do Espírito Santo, ele vai... Isso, o grande problema é que nós não queremos a Bíblia como ela é. Mas quem tem o Espírito Santo corrige, o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo diz a verdade. É por isso que lá em Gálatas 5,16, a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Quem anda no Espírito Santo tem correção. Aí hoje, quais são os discursos nos púlpitos das igrejas? Precisamos entender a juventude, precisamos entender os irmãos de terceira idade, precisamos entender... Não, você é que tem que se sujeitar ao Espírito Santo, se render à voz do Espírito Santo. Espírito Santo, eis-me aqui. Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, me orienta. Espírito Santo, me dá da tua graça. Irmãos, tem gente que diz assim: eu vou esperar Deus trabalhar na minha vida. Pô, não espero não, que Ele não vai trabalhar nunca. Olha o que está aqui escrito: eis que o Espírito Santo está dizendo, eis que eu estou à porta e se alguém abrir, só quem pode abrir, os que gostam da teologia ou do comentário analógico, só quem pode abrir o coração é você, dizendo para o Espírito Santo: Espírito Santo, eis-me aqui, eu abro a minha vida para ti, me orienta, me corrige, me ensina. É assim. Se você não pedir e não estiver pronto para o Senhor, eu quero viver a tua vontade, Espírito Santo, me ajuda. Aí o Espírito Santo, durante o dia a dia, se você se der a liberdade dele trabalhar, ele vai te guiar, ele vai te orientar. Irmãos, isso é tão sério que até uma conversa que você tem durante o dia que você sabe que ofendeu, o Espírito Santo te corrige na mesma hora. Às vezes eu digo algo assim para uma pessoa, aí quando dá fé eu sinto na minha alma, diz: olha, você não fez correto. Eu digo: irmão, me perdoe, naquela hora eu disse isso com o Senhor. Quem tem o Espírito Santo é assim. Agora, quem não tem pudor na fala. Quem não tem o Espírito Santo diz o que quer. Quem não tem o Espírito Santo, a língua é solta, não mede as palavras, não tem equilíbrio. Ora, se a Bíblia diz em Gálatas 5:22, que um dos frutos do Espírito é domínio próprio, temperança, então como é que eu vou ter Espírito Santo e não vou ter equilíbrio? E não vou ter postura? Então o Espírito Santo, ele trabalha isso em nós, e ele te corrige, ok? E aí a verdadeira, irmãos, o Espírito Santo, lá em Romanos 8:26, ele até intercede por nós com
gemidos inexprimíveis. Pastor, como é que eu adoro? Se abra para o Espírito Santo. O Espírito Santo te leva a um nível de adoração. Eu não preciso imitar americano para adorar. Eu não preciso imitar fulano de tal para adorar. Eu não preciso ter o modelo do pastor fulano. Eu não preciso estar nesses negócios, dessas novidades que tem por aí. Todo tempo, a minha adoração é essa daqui. A minha adoração é que eu amanheço o dia nos pés de Jesus. Eu canto meus hinozinhos da harpa. Eu glorifico a Deus. Estou esperando Jesus. Toda pessoa que anda afobando com os exageros. Tu foi no monte ontem? Lá eu vi mistério. Nadinha, só zoada. A vida cristã, irmão, é o Espírito Santo em nós. Eu adoro Ele constantemente. Estou dirigindo aqui o carro, estou dizendo, oh meu Deus, obrigado pelo dia. Não foi bom dia, Senhor, me ajuda. A tua palavra diz em tudo, dai graça. Eu não estou falando de folia espiritual. Não tem os foliões do carnaval? Pois agora tem os foliões da fé. Os foliões da fé, eles não querem culto no templo, eles não querem vigília no templo, nada disso, eles não querem oração. Agora pode fazer a madrugada não sei com o quê, madrugada com café, madrugada com bolo, aí lá vem um monte. Mas essa realidade é que eu vou dizer para a igreja, a adoração verdadeira, quem nos dá é o Espírito Santo, meus irmãos. Eu não preciso de modelo de ninguém para adorar a Deus. Eu já tenho um modelo. Jesus disse à mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade. Em espírito porque se dá no campo espiritual. E em verdade é porque é pela palavra. Se não tiver isso, não adianta. Então, são essas 4 coisas. A segunda coisa que nós podemos observar aqui é, bota lá agora os pontos, vamos lá. As admoestações divinas no Apocalipse. Quantas vezes Jesus advertiu as igrejas do Apocalipse? Quantas vezes ele admoestou? Ele advertiu, ele repreendeu? 7 vezes. Se vocês analisarem 2, aí em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17, vai só colocando, Daniel, capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 11, olha aí o verso 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Verso 29. 29. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Capítulo 3, verso 6. Olha aí. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 13 agora. Verso 13. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 22. É o que nós estamos lendo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então isso aqui é muito importante, porque aqui nós temos as admoestações divinas, ou seja, elas aparecem aqui 7 vezes. E essa expressão aí, meus irmãos, ela tem um peso escatológico. Por que ele está pedindo para ouvir o Espírito Santo? Porque quem não escuta o Espírito Santo, o final é a desgraça. Quem não escuta o Espírito Santo, vem a morte. Quem não escuta o Espírito Santo, não tem salvação. O Espírito está falando conosco constantemente. É isso que ele está dizendo aqui. E nessas admoestações que vocês estão vendo aí, o Espírito Santo, ele vem como um alerta. E ele quer que o crente escute a voz dele. E para essas 7 igrejas, o Senhor Jesus procurou alertar cada uma delas para se render à voz de quem? De quem é a voz que nós temos que nos render na igreja? Vamos lá, fale bem forte. Quem é a voz que nós temos que nos render? É a voz do Espírito Santo. Está aí. O segredo para a igreja andar bem, para a igreja viver bem, é quando ela ouve a voz do Espírito Santo. Jesus disse em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, e elas terão a vida eterna. Não há vida eterna se não ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus Cristo. Aí tem irmão que pergunta, pastor Zé, e como é ouvir a voz de Deus? É ouvir a palavra, está aqui, é ouvir isso aqui.
O que o Espírito traz? O Espírito traz a palavra. O apóstolo São Pedro, ele diz claramente em uma das suas cartas, parece que é o 2, né? Lá é de 2 Pedro, ele deixa claro que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. É lá na 2ª carta, me parece que é o capítulo 1. Veja lá, os versos finais. Então, ninguém tem sucesso se não ouvir o Espírito Santo. O aluno que quer crescer, escuta o professor. O pedreiro que está fazendo a obra, escuta o mestre de obra. Olha aí, 1:20. Sendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Olha aí o 21. Olha aqui, ó. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas homens santos de Deus falaram como? Então, como é que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo? Não é atrás da irmã Chiquinha. A irmã Chiquinha é usada. Não é atrás do irmão Pedro, que está lá em São Paulo. Não é pelo disque profecia. Basta tu ler tua Bíblia, que toda hora Deus está falando contigo. Pastor, e Deus não pode usar o irmão? Usa. Mas eu confio mais no que a Bíblia diz do que o irmão diz. Porque aqui não precisa ser questionado. Já a profecia precisa ser questionada. Porque você não sabe se é Deus falando ou se é o diabo. Aí por isso que a Bíblia diz, tem que julgar. Não é assim que a Bíblia diz? É julgar se vem de Deus. Agora a Bíblia não precisa ser questionada. Já é Deus falando. É por isso que eu leio minha Bíblia todo dia, toda hora. E aí pronto. Tem irmã, todo dia aqui eu recebo profecia, eu recebo sonhos, recebo revelações. E eu aceito tudinho. Agora, na hora que eu vou para casa, eu disse, Senhor, a irmã disse isso, mas eu vivo na tua palavra. Eu vivo a tua vontade. Senhor Deus, me ajude. Porque quem tem Bíblia, irmão, não anda atrás dessas coisinhas velhas. Vou mostrar para vocês na Bíblia. O Paulo ia chegando, aí o Ágabo pegou, profetazão, Ágabo. Se vocês analisarem lá no capítulo 11, ele dá uma profecia de fome, e aí vem a fome, não é assim? Aí ele pega depois a cinta de Paulo e agarra com Paulo e diz, assim farão ao dono desta cinta quando chegar em Jerusalém. Vai ser preso, vai ser açoitado. Aí pronto. Aí quando terminou, os irmãos começaram a gritar. Paulo disse, meus irmãos, parem com isso. Se fosse hoje, se o irmão profetizasse assim para o pastor, sabe o que o pastor ia fazer hoje? Irmão, agora eu não sei o que eu faço, porque a irmã me profetizou isso aqui, que eu vou morrer, eu vou apanhar em Jerusalém, e agora? Eu não vou mais não. Eu pergunto, a profecia impediu Paulo ir? E por que ele foi, se o irmão estava falando aquilo ali para ele? Hein? Deus não já tinha dito em Atos 9:15, eu vou mostrar o quanto ele vai sofrer pelo meu? Então, Paulo já estava preparado. Irmão, quem vive pela Bíblia, quando recebe qualquer profecia, só diz assim, Senhor, eu estou em tuas mãos. Não inventa essa não, de não ir mais, de não fazer mais. É assim, eu recebo e creio. Agora eu não vivo de sonho, olhe para cá. Eu não vivo de sonho, eu não vivo de profetada e nem vivo de adivinhação. Eu vivo pela palavra de Deus. E escondi a tua para não pecar contra ti. E quando o irmão fala algo para mim, só confirma o que eu estou pedindo de joelho. Só confirma o que eu estou pedindo de joelho. Porque se você já está em comunhão com Deus, Deus só fala, irmão, aquilo que você está em comunhão com Ele, porque Deus não vai te trazer uma surpresa que tu está orando e que você nem sabe o que é. De maneira nenhuma. A Bíblia diz que quando os homens vieram chamar Pedro, aí o que foi que Deus disse para Pedro? Vai vir uns homens te chamar. Deus falou com Cornélio, Cornélio manda chamar Pedro, mas antes dos homens chegar, quem foi que deu o recado que os homens vinham? Pedro. O Senhor Deus, olha, está vindo aí um homem, e aí tu vai com eles, não duvide nada. Pronto, acabou essa conversa. O de lá recebeu e o daqui também recebeu. Pronto. É assim as coisas de Deus. Se o irmão chega para mim, pastor Zé, Deus mandou o senhor dar esse carro aí da igreja para mim. Pronto, Deus mandou, ele tem que falar primeiro comigo. Que o carro não é teu. Não é assim?
olha, dá esse carro para ele. Aí eu vou, ó irmão, é verdade, dá irmão, pode dar, porque o Espírito Santo ontem me disse que é para mim dar. Agora, dá sem ninguém falar? Não, não é assim não, Deus não trabalha nisso não, meus irmãos. Deus sabe bem direitinho como é as coisas, aí pronto. O irmão chega, ei irmão, Deus não tocou nessa gravata, o irmão chegou para mim. Deus não tocou nessa gravata, teu coração para dar essa gravata, Deus tocou não. Eu não tinha tocado mesmo. Se ele até tivesse dito, pastor, o senhor pode me dar essa gravata? Eu até daria, mas com mentira não. A pessoa não anda com isso não, irmão. Homem de Deus não anda com isso, mulher de Deus não anda com isso. A pessoa é sincera. E aí, Deus vai fazendo a obra. Então, as admoestações é ouvir o Espírito Santo. E quem... Aí, pastor Zé, como é que hoje eu escuto a voz do Espírito Santo? Não é entrar dentro de um quarto e ficar, fala comigo, Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo, fala... É tu ler tua Bíblia, porque ela já é inspirada pelo... E o Espírito Santo, bota aí, Daniel, 16, 13. E o Espírito Santo não vai trazer nada novo, a não ser o que está na... Pronto, aí. João 16, 13. Ele vos guiará em toda a verdade. E quem é a verdade? Aí, e quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará, porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo não vem para afobar dele. Porque não falará de si, mas dirá tudo o que tiver, ele só vai dizer o que ouviu. Tudo de Jesus. Então o Espírito Santo não vai inventar nada. Quem inventa somos nós. Quem inventa roda, quem inventa pula-pula, quem inventa somos nós. O Espírito Santo não inventa não. Esse negócio é nós aí. O Espírito Santo nunca mandou eu fazer anjo quebrado, dar asa quebrada. Quem faz sou eu, que eu entro no movimento, aí eu tenho o meu lado emocional, aí eu invento esse negócio, né? O Espírito Santo nunca mandou eu bailar, baila, Osiel. Não, o Espírito Santo nunca mandou. Aí já sou eu. O Espírito Santo nunca mandou eu cair. Cai. Onde é que tu lê na Bíblia? Cai. Não, não tem. Agora nós inventamos essas coisas. Tem nada de Bíblia isso aí. Nada de Bíblia. E nada disso é poder de Deus. Poder de Deus, irmãos, é você viver aquilo que a palavra diz, crer no que ela fala e morrer pelo Evangelho de Cristo Jesus. É isso que é poder de Deus. Vamos analisar aqui, olha. Vocês estão vendo o caso lá da Síria. Está todo mundo pedindo oração. E nós estamos orando também. Mas Jesus Cristo, ele disse lá em Mateus 5, 11, 12, ele disse assim. Como foi que ele disse? Ele disse, olha, bem-aventurados sois quando vos injuriam. Bota aí, irmão, aí, olha, bem-aventurado. Tem irmão que bota aqueles vídeos. Aí tem crente aqui do Brasil que não tem a crença verdadeira. Aí ele está naquele negócio. Olha os irmãos, coitado. Coitado não. Sabe o que eu estava orando hoje à tarde? Eu estava dizendo, Senhor, me dê essa mesma fé que esses irmãos ali estão tendo. De não negar teu nome, de morrer pelo Evangelho. Porque, irmão, morrer pelo Evangelho não é perda, não. Morrer pelo Evangelho não é vergonha. Morrer pelo Evangelho é dar glória a Jesus. Porque é sinal de que você não está negando a fé. Ruim seria se esses crentes aí tudinho dissesse como? Não, nós não queremos sofrer e nós não vamos... Jesus vai dar outro livramento para nós. Nós vamos nos render. Olha aí. Eles aí fizeram o seguinte, eles disseram, olha... Bem-aventurados sois quando vos... Lê vocês, para ver se vocês entram também nessa. Vos injuriarem, e o que mais? E o que mais? Disserem o quê? Todo mal contra vós, bater na cara, espancar. É isso que é ser crente. Bota o 12. Exulta. Irmão. Irmão, nós estamos longe disso aqui. Nós estamos longe disso aqui. Hoje lá em casa eu estava meditando num livro, e aí eu chorei, eu disse, meu Deus, me ajuda a ser crente, que eu não sou crente desse nível não. Porque a Bíblia diz que Moisés tinha tudo para ser grandão, e hoje os crentes atrás de ser grande, e Moisés é diferente de todo crente hoje. Filho da filha de Faraó, tinha toda a grandeza no Egito, ele largou, foi toda a grandeza para morrer com o povo de Deus no deserto. E nós hoje não, nós queremos é o Egito. Queremos é ser o filho do Faraó, é assim ou não é? Queremos é morrer rico. E aí Moisés não.
A Bíblia diz que ele deixou, foi tudo. Nossas crenças, irmão, estão diferentes demais. Aí, pronto. É os crentes quando tem dor de dente, quer que Jesus arranque o dente. É assim. É o irmão quando está com preguiça de varrer a casa, quer que o Espírito Santo ajude ele. Não é assim não. Isso aí é outra coisa. O Espírito Santo é para nos dar a verdade. É aguentar. Deixa de tua preguiça e vai varrer tua casa. Né? Não é negócio de estar chamando o Espírito Santo, não. Tu chama ele é para tu ter uma fé viva. Viver o Evangelho. É assim. Não é ficar deitado na rede, Senhor, me prospera. Eu quero ser um Bill Gates. Vai ser um crente para tu não ir para o inferno. Não é assim? Pronto, eu quero ser não sei quem. Aí anda hoje, um bocado de gente com espírito de grandeza, de ser grande. É assim. Aí, a Bíblia diz, olha, a Bíblia diz, eu trouxe o meu texto grego, mas está lá em Atos 4. A Bíblia diz que quando os discípulos foram soltos, a Bíblia diz que eles oraram, está bem aí, no capítulo 4 de Atos. Porque as autoridades ameaçaram, e a Bíblia diz que eles oraram, nunca pediram livramento. Não, eles nunca pediram livramento. Eles nunca pediram para Deus matar a autoridade. Eles só pediram para Deus dar ousadia, para eles continuarem pregando a palavra. É o 29, não é isso? É o 29, tá bem, bota irmão, bota aí o 29. Eu gosto dessas coisas. Aí, agora bota o 28, começa pelo 28, que eu gosto é daí. O 27. É aqui. Rapaz, eu gosto da Bíblia. Pronto, tá aí. Aí quando as autoridades ameaçaram e tudo, aí eles começaram a dar um discurso. Aí vai, pode passar. Aí eles estão explicando tudo. Aí vai, pode passar. Aí quando você chega aqui, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Pronto. Eles não oraram. Ou se fosse aqui, eu amaldiçoo esse poder de Herodes, eu amaldiçoo todo o poder de Roma, esse governador de Roma, esse imperador do inferno, esse imperador do cão, essa desgraça. É assim que os crentes estão hoje, irmão. Nadinha, e aí Deus está dizendo, ei, mas tu tá besta, que eu não vou te responder nunca desse jeito. Todos aqui eram contra a palavra, ameaçaram. Eles disseram assim, Senhor, só disseram isso, olha para as suas, porque a Bíblia diz, irmãos, em Romanos 12, 19, que a vingança pertence a quem? Então entregue na mão de Deus. Irmão crente, quando as coisas de Deus, a pessoa tem crença, ele não anda com desaforo nem atacando ninguém, até mesmo o anjo. Porque a coisa que mais podia amaldiçoar era o cão. E a Bíblia diz que quando ele estava debatendo, ele só disse o que para o anjo, para o de Satanás? O Senhor te repreenda. Discutindo acerca do corpo de Moisés. O Senhor te repreenda. Então, quando você vê um crente velho afoito, saliente, pronto, eu te amaldiçoo, essa autoridade aí, tu vai ver, governador, tu vai ver, aí pronto, presta não, crente. O crente que presta, quando ele é ameaçado, ele só diz assim, está em tuas mãos. Capítulo 3 de Daniel, sobre esse negócio nós não vamos te responder, majestade. Nós não vamos te responder nada. É bonito crente educado. Sobre este negócio nós não vamos te responder nada. Mas fique o senhor certo que o nosso Deus pode nos livrar. Se Ele quiser. Mas se não, também nós não vamos adorar a sua imagem. Pois aumenta a fogueira. É assim. Aumenta a fogueira. Quando eles aumentando a fogueira, que até quando os guardas foram jogar, aconteceram o quê? Pronto, queimaram todos eles e mataram. E aí eles não ficaram, Jesus, Deus eterno, não deixa eu entrar nisso não, ou cruzando os dedos. Eu não quero morrer não. Não. Deixa esquentar. Aí jogaram. Quando jogaram, o quarto homem estava lá com eles. Porque é assim que Deus faz. Pronto, mas é bom. Aí a Bíblia diz, olha para as suas ameaças. Deixa eles fazer a ameaça. Enquanto eles estão fazendo a ameaça, eles disseram, e quanto a nós, Senhor, nos dá poder para falar da tua palavra e operar maravilhas. Oh, glória a Deus. É assim que é crente. Aí é desse jeito aí.
É desse jeito. Pode pegar a metralhadora, pode bater na cara de crente. Olha, crente desgraçado. Nega Jesus, nego não. Pô, meter uma bala na tua cabeça. Pode meter. É assim. Pode meter, mete a bala. É assim. É desse jeito. Hoje os crentes aí, meu irmão. As crencinhazinhas xoxa, só zoada. Se nós não ouvirmos as admoestações do Espírito Santo. Agora vamos para o versículo. Coloca lá o 22. Deixa eu explicar algumas coisas aqui sobre esse versículo. Vamos lá. Quem tem ouvidos? Olha, parece uma afirmação sem lógica, porque todo mundo tem ouvido. Como é que o Espírito Santo, o Senhor vai falar isso? Quem tem ouvido, ouça. Certo? Olha, quem tem ouvido, ouça. Só que aqui, se vocês analisarem, ele não está falando do aparelho, não. Porque todo mundo tem ouvido. E tem gente que tem ouvido, mas é surdo. Quando ele diz, quem tem ouvido, ouça, ele está dizendo, quem tem a capacidade de perceber essa mensagem divina. Vocês têm essa capacidade de perceber a mensagem divina. O Espírito Santo falando. Quem é que tem essa capacidade de ouvir essa mensagem divina? Quem tem ouvido, o quê? Ouça. Você tem aí agora, ouça. Essa expressão aí é um auristo grego, que na verdade está dizendo, é um imperativo. Se vocês atentarem bem, é uma forma imperativa do verbo akuo, que é o verbo ouvir. Mas esse ouvir aí, quem tem ouvido, ouça, ele está dizendo algo interessante. Indica urgência e também indica decisão. Quem tem ouvido, ouça. É urgente, é agora, não é amanhã, é hoje. E tome a sua decisão. Tome sua decisão. Não é ficar com negócio, não. Quem tem ouvido, ouça. Aí você tem aí a expressão, o que o Espírito, olha aí, o que o Espírito. Aqui, a revelação vem direta de quem? Do Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça. Pronto, percebeu, entendeu a mensagem, compreendeu, não anda com balela, não. É porque eu estou achando, não. É porque eu estou pensando, não. Ouviu? Faça o quê? Toma a decisão. Josué disse em 24:15, vocês podem ir para onde vocês quiserem. Eu e a minha casa. Lá no capítulo 18 do 1 Reis, Elias diz, se Baal é Deus, servi-o. Mas eu vou continuar servindo a Deus. Jesus disse, só tem dois caminhos. É o do caminho estreito e o caminho pronto. Não tem esse negócio assim, não. Eu estou achando, irmão. Eu estou vendo, pastor. Vai vendo que tu vai para o inferno. Eu estou achando, eu estou pensando. Aqui não tem isso, não. Negócio de achar, pensar. Irmão, eu não senti ainda no meu coração. Teu coração não presta. Teu coração não presta. Se tu não for transformado, teu coração não vale nada. É porque eu sinto uma vontade, tua vontade não presta sem Jesus. Tua vontade não presta. É por isso que a Bíblia diz que tem que ter um transplante espiritual. Tem que mudar o coração e tem que receber uma nova natureza. Está lá em João 3,3. Não vá nessa. É porque, pronto, eu estava lendo um autor que eu achei interessante. Um homem chegou para esse pastor e disse, pastor, me explique uma coisa. Por que que eu amo o contrário? Por que que Deus fez isso comigo? Ele disse, Deus? Não bota Deus nisso. A tua vontade, ela é contaminada. O teu coração não presta sem Jesus. É por isso que a igreja está cheia de irmã e irmão, que quando dá fé, eu estou perdendo o amor pelo meu marido. Morreu aquela chama. Um bocado de homem na igreja, está cheio disso aí. Pronto, tem uma coisa que todo dia está. Mas José, eu não mando no meu coração. Morreu por ela. Eu disse, não, irmão, isso é vergonhice tua. Morreu não, a decisão quem tem é você. Só que a tua decisão não presta, que teu coração é corrupto.
Jeremias 17, 9, enganoso é o coração, incorrupto, incorrigível. Toda a nossa vontade sem Deus, ela não presta. Tu sem Deus, tu ama o que tu quer, até um cavalo, não é assim que eles estão amando hoje aí? Até cavalo, a vontade está contaminada. Irmão, quem tem a vontade de Deus, sabe que Deus estabeleceu um padrão. Deixará o homem pai e unir-se à sua mulher. Ele nunca vai amar o que é contrário, porque a vontade dele está bem direcionada. Mas no pecado, tu é distorcido. Não é assim, não é assim? Aí pronto, fica com esses negócios. As igrejas, olha aí. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. As igrejas. Mostra que era para aquela igreja da época de lá, mas também para as igrejas de hoje. Ouvir o Espírito Santo de Deus. E aí eu vou parar aqui, só para depois eu vou continuar. Esse ouvir quer dizer que eles deveriam compreender a mensagem e se render à mesma. Aqui não tem negócio de tu achar, tu dar tua opinião. Ou tu se rende ao Espírito Santo, ou tu não tem vez. Esse negócio não. Olha, irmãos, outra coisa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Agora eu vou fazer uma pergunta para nós encerrarmos. Quem escuta o Espírito Santo, abre a porta para Jesus? Sim ou não? Quem escuta o Espírito Santo, se rende à voz de Jesus? É isso que João está dizendo aqui. João está dizendo que você só pode cear com ele e ele com você, quando você se rende à voz do Espírito Santo. Não existe essa de soberba, não existe essa de Jesus entrar, tutando todo esse negócio de você ser para frente, de você ser saliente, dizendo que é Deus falando contigo. Vou dizer para vocês, toda pessoa que marcha no espírito de desobediência e afoito, é o espírito do diabo que está naquela pessoa. Porque Deus não tem espírito de rebeldia, nem tem espírito de contrariedade. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. De maneira nenhuma. Quando você vê uma pessoa dizer que está cheia do Espírito Santo e ela não obedece, ela é afoita, é para frente, não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo tem humildade. Quem tem o Espírito Santo tem controle. Quem tem o Espírito Santo não bate boca. E eu vou te mostrar 2 episódios na Bíblia. Um é o profeta Jeremias. Jeremias termina de pregar, aí quando ele termina de pregar, ele profetiza, aí vem um homem, um passu, e dá um murro na cara dele. Deu um murro. Aí Jeremias disse, rapaz, é o seguinte, eu estou falando é o que Deus mandou. Tchau. Foi com a boca marcada, com hematoma na boca. Aí Deus diz, volta Jeremias, volta. Mas Senhor, ele me deu foi um murro. Não, volta. Diz para ele que esse ano, a sepultura dele, né? Aí ele só voltou, disse, o Senhor disse agorinha que tu vai morrer esse ano. Aí pronto, tchau, de novo. Pronto. Crente que tem Espírito Santo não bate boca. Crente que tem Espírito Santo não vai para WhatsApp. Tu vai ver, desgraçada. A mão de Deus vai estar bem aí, desgraça. O Espírito Santo não trabalha assim. O Espírito Santo é santo, meus irmãos. O Espírito Santo não é de briga, o Espírito Santo não é de WhatsApp, o Espírito Santo é a voz de Deus. E quem confia no poder de Jesus Cristo, o Espírito Santo diz, te aquieta, não é isso? Não tem um cantor aí que canta, as 3 tias? Te aquieta, te alegra e te anima. Então pronto, é desse jeito mesmo. Fica aí com as tuas 3 tias, te aquieta, te alegra e te anima. Pronto, aí tu vive a vida. Aí a pessoa vai viver tranquila. Agora, quando não tem o Espírito Santo, anda atrás. Aí forma logo um grupo de 2 amigas, as 2 cheias do diabo, ou então dos homens. Aí pronto, aí lá vai. Aí o pau quebra. Não é do Espírito Santo. Não é do Espírito Santo. Pronto, não é. Aí uma diz uma coisa, a outra parte também. Aí o outro também parte. Não. Não, pronto. A pessoa, Jesus disse, e quando te perseguirem numa cidade, fuja para outra. Se te bater numa face, dá outra. É assim que é crente. Ô, meu irmão, está aí, você é quem sabe. Mas você, não, eu estou crendo em Deus, irmão. Se Deus está comigo, Ele vai agir. Deus te abençoe, e aí pronto. Aí a pessoa vai ver teu comportamento. O que eu estou dizendo aqui, vê bem aí, 1 Pedro. Ele diz, a partir do 13, 1 Pedro diz, se vocês são
esbofeteados. Se você leva tapa. Rapaz, eu acho bom a Bíblia, irmão. Aí os que não lê mais isso não, irmão. Jesus disse que se te dão um murro, se te dão um pé, porque tu é saliente, Pedro disse, é merecido. Agora, quando você sofre fazendo o bem, aí você deve glorificar. Porque você está honrando o nome de Jesus. É dois, tu está no um. Eu não gosto da Bíblia, irmão. Rapaz, a gente lê Bíblia, é assim, é quem lê Bíblia, sabe as coisinhas bem direitinha. Aí, para não ler Bíblia, os irmãos não lêem. E as irmãs também que lê, não escutam o Espírito Santo. Lá em Coroatá tinha uma velhinha que eu gostava dela. Eu até gosto de ouvir ela agora. Ela está bem de idade, com bastãozinho velho. E aí eu vi ela agora, até de longe, nem falei com ela. Porque tem que ter muita hora para falar com ela, que quando a gente entra numa conversa, ela conversa bem. Mas aí eu não tive como conversar com ela. Um dia ela chegou lá em casa, aí ela disse, pastor Zé, é porque minha filha agora disse que é crente, pastor. E eu chamei ela agorinha, e eu disse para ela, tu é de qual igreja? Ela disse, da igreja fulano de tal. Eu disse, né? Aí, pastor, ela vai para umas campanhas de madrugada, pastor, mas está bebendo cachaça. E eu disse para ela que não entra quem bebe cachaça. Eu mostrei para ela Apocalipse. Aí eu disse, é mesmo, irmã? Eu acho bonito gente assim. Olha, pastor, o marido dela também disse que fuma, pastor, direto. Fuma, bebe, joga. E aí eu tive mostrando para ele na Bíblia que não é assim. Eu mostrei para ele João 3,3, tem que nascer de novo. Nem ele nem ela, pastor, nasceram de novo, entraram na igreja. Aí eu fiquei olhando para aquela velha e disse, é boa de Bíblia. É assim. Porque, irmão, quem se converte tem que ter fruto, sim ou não? Tem gente que está indo para a igreja, frequenta a igreja, mas não é convertido. Aí eu disse, véia sábia. É assim, é desse jeito. Aí ela citou um monte de texto, que ela dizendo que diz para o filho e diz para a nora. Aí pronto. Aí ela disse, mamãe, é porque a senhora é radical. Não, minha filha, Jesus disse aqui que quem anda pelo caminho largo é perdição. Aí tudo que a menina dizia, ela citava a Bíblia. Aí é assim. É 3? Não. Não. Quanto? É 2,20, não é? É 2,20. Bota bem aí. 1 Pedro. É 2,20. 1 Pedro, daí. Porque que glória será essa? Se pecando. Porque tem irmão que leva tapa, é porque peca. Não é assim? Fuxica demais, aí o outro vai saber da história. Pô, estou sabendo que tu anda falando aí do meu nome, crente, isso é vergonha. Aí dá um murro na cara dele. Não é assim? Aí, qual é essa vantagem aí? Hein? Porque que glória será essa, se pecando? Irmão, tem muito crente aí. Compra fiado e não paga. Aí o dono vai lá falar para ele vira uma fera. Eu vou te amaldiçoar, esse teu comércio não vai crescer esse ano. Vai não, que tu não está pagando. É assim, ele faz amaldiçoar o comerciante. Eu vou dizer para ti que tu vai quebrar esse ano, em nome de Jesus. Quebra mesmo. Venda para ele mais não, amigo. Se tu não é crente, não venda para ele mais não, que ele vai te quebrar mesmo. Aí pronto, aí fica. Irmão, pronto, um dia o irmão disse para mim, pastor Zé, eu quero lhe dizer que a igreja e os amigos ficam aí me criticando. Mas eu estou preparado para a crítica. Eu disse, irmão, mas o que é? É porque eu não falando de mim. Eu comprei fiado. Agora eu não posso pagar agora. E eu não vou pagar tão cedo enquanto eles ficarem em cima de mim. E você sabe que o diabo é assim, pastor. E aí meu Deus. Eu disse, irmão, mas tu não está devendo, irmão? É o diabo, pastor Zé. Tem se levantado. É assim. Tem irmã que fica dentro de casa, né? Pronto, esse marido meu é um diabo e tal. Aí ela mesmo. A bicha é brigando o dia todo. Aí está o diabo lá dentro. Dentro da casa o diabo.
sois esbofeteados e sofreis. Agora, mas se fazendo o quê? O bem, pregando o evangelho, o pecador lá fora, você está evangelizando, ele não quer o evangelho, ele te dá um murro, aí você está sofrendo pelo amor de Jesus. Não é crente não, porque crente já conhece a verdade. Deixa um crente aqui querer me dar um murro, que aí eu mando prender, porque não é pecador, o pecador que é ignorante, que não sabe a verdade. Agora um crente, um irmão, que é tantos anos de crente, é diferente, diferente. Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é o quê? É agradável a Deus. Então faça isso, irmão. Não fique assim não, como esses irmãos que são todos enrolados e ainda fica dizendo, a igreja não tem amor. A igreja não tem amor, a igreja não cuida da gente. Não pisa no trabalho, não faz nada. Aí quando está na luta, quer vir para a igreja cuidar. Tu quer ver o que é Bíblia? Paulo diz assim, alista aí e cuidem das viúvas. Porque tem uns engraçadinhos na internet, a igreja não tem amor. Paulo disse que era só para cuidar das viúvas, que fizeram o quê? Lavaram os pés dos santos, hospedaram os apóstolos, e que nunca foram sem vergonhas. Viúva velha que andava dando em cima de outro homem, aí não era para cuidar não. Está na Bíblia. Não está na Bíblia? Pronto. Está lá em 1 Timóteo, tu pode ler do 5 em diante, que tu vai ver lá. A irmã, pronto, tanto tempo ruim, aí ela dando em cima de vários homens, aí chega, pastor, eu sou viúva, cuide de mim. Vai nessa. Vai cuidar dela para tu ver. Deus abençoe. Guarde essa palavra, ande em santidade, e é assim que Deus quer. Na verdade, no amor, em nome de Jesus, ouvindo o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amanhã começa a festa, não é isso? Das nossas queridas irmãs. Vamos estar juntos.